Saúdo a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Bom é estarmos aqui mais uma vez para buscarmos a face do Senhor em mais um culto de oração e gratidão ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1, verso 11, que diz o seguinte: é a oração de Neemias, ele concluindo a oração que ele está fazendo ao nosso Deus. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o seu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O contexto deste versículo os irmãos já conhecem. Foi quando Neemias soube do triste estado que estava a sua cidade, Jerusalém, e ele ali se entristeceu, ele lamentou, ele chorou, jejuou por alguns dias e colocou diante do Senhor a sua oração, o seu clamor. E a conclusão dessa oração, ele pede ao Senhor sabedoria para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Ele pede que o Senhor o instrua nas palavras que ele vai falar ao rei. E o resultado todos nós sabemos. Ele alcançou graça diante do rei, o rei permitiu que ele fosse até a sua cidade e concedeu inclusive recursos para a sua viagem até a cidade. Então, que esse versículo, esse texto traga assim, a reflexão a cada um de nós, que diante das lutas, das dificuldades, daquilo que às vezes nos entristece, que nos deixa angustiado, que possamos buscar a face do Senhor em oração, em jejum, mas que não fiquemos tão somente chorando, lamentando, mas que busquemos ao Senhor pedindo a Ele sabedoria para que Ele nos oriente naquilo que nós devemos fazer, na ação que devemos tomar, nas palavras que devemos pronunciar. Foi isso que Neemias fez, que assim nós possamos, durante este culto, estarmos todos voltados para este entendimento, para este sentido, de pedir, clamar ao Senhor, para que Ele nos oriente em como devemos agir. Eu convido os amados irmãos agora a buscarmos a face do Senhor em oração. Curvemos as nossas frontes. Pai de amor, Deus eterno bendito, nós louvamos, exaltamos o Teu santo nome, Te engrandecemos e queremos agradecer, Senhor Deus, por Tua bondade, por Tua misericórdia, e queremos agradecer também pelas vitórias alcançadas, Senhor Deus, e agradecer especialmente pela bênção da salvação e a presença do Espírito Santo que está conosco todos os dias, Pai. Muito obrigado. Nesse momento queremos colocar diante de Ti este culto de oração que estamos dando início, rogando-Te, Pai bendito, que ele seja agradável a Ti e que os Teus ouvidos estejam atentos à oração que será feita aqui neste momento, neste culto, Pai amado. Olha, Senhor, assim, para o coração de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, não fisicamente, mas estão todos unidos através desta tecnologia, Pai bendito, que Tu possas estar, assim, acalmando os seus corações, aqueles que estejam ansiosos, colocando a Tua paz, Senhor Deus, colocando também alegria, colocando esperança e confiança de que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. E rogamos que, assim como fizeste com Teu servo Neemias, que nós possamos também estar clamando a Ti por sabedoria, Pai bendito, naquilo que nós devemos fazer diante de cada situação, Pai. Ouve, escuta o clamor do Teu povo, Pai bendito. Olha também para a pessoa que vai trazer a meditação, que o Teu Santo Espírito esteja a guiar, a orientar, a usar para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos aqui também, Pai bendito, nesse momento por aquelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, clamando a Tua misericórdia por essas vidas, Pai bendito. Clamando também, Pai bendito, a Tua proteção para todo o Teu povo e para aquelas pessoas também, Pai bendito, que estão na linha de frente diante desta pandemia que estamos enfrentando, Pai bendito. Nós Te engrandecemos, nós Te agradecemos, Pai eterno,
E pedimos todas essas bênçãos, não porque sejamos merecedores, mas porque confiamos na Tua palavra e fazemos esta oração no nome santo de Jesus, o nosso Senhor Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. No Salmo 100, versículo 2, diz: Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. É o que faremos agora, vamos cantar ao Senhor nesse dia tão lindo que Ele fez. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A graça e a paz, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra de Deus em Tiago 5,13 diz: Se há entre vós alguém que está sofrendo, que ore. Se entre vós há alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem sobre o doente e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Oremos.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por esse dia. Te oramos, Senhor Deus, por nós estarmos vivos e desfrutando do sopro da vida, Pai. Te apresentamos agora, Senhor, os enfermos da nossa igreja e do mundo, Senhor Deus, que vem sofrendo não só com a pandemia do coronavírus, mas as demais doenças, Senhor Deus, como o câncer, que assola a humanidade, Pai. Te apresentamos também, Senhor Deus, cada família, Senhor, que vem sofrendo junto com o seu enfermo, meu Pai. Olha também por aqueles que estão em casa sendo tratados, Senhor Deus, que os medicamentos, Pai, que a terapia feita pelos médicos, meu Pai, que consiga, Pai, sarar os doentes. Senhor nosso Deus, te apresentamos cada leito de hospital, meu Pai. Vai afofando, Senhor Deus, as camas, Senhor Deus, dos leitos, meu Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de cada enfermo. Que o Senhor vá também, Senhor, com a equipe médica, dando sabedoria do altos céus, para ver qual o tratamento, Senhor, necessário para vir trazer a cura, Senhor Deus, da humanidade, Senhor Deus. Ó Pai amado, te apresentamos também, Senhor, o ministro da saúde, Senhor Deus, os secretários de saúde de cada município, Pai, para que eles possam ter sabedoria do altos céus, para estar administrando toda essa situação que vem acontecendo, não só na nossa nação, mas no mundo, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, é que te oramos, Senhor, sempre agradecidos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Denise de Missões Mundiais e com muita alegria quero compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor está fazendo no campo missionário. Missões Mundiais possui uma força missionária de mais de 2.000 membros, entre missionários brasileiros e missionários nacionais. É um grande exército que, unido, se engaja em viver o poder de transformar. Capacitados pelo Espírito Santo, recebem poder, amor e equilíbrio para levar transformação até os confins da terra. Juntamente com meu esposo Ricardo, atuamos no continente africano e em projetos de educação de missões mundiais. Ricardo coordena no continente africano o PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. Este programa tem beneficiado mais de 20.000 crianças em todo o mundo, sendo que 9.000 delas estão no continente africano. Além disso, muitos irmãos estão sendo capacitados para servir, levando educação e a transformação que o Reino de Deus promove em todas as localidades onde chega. Também somos colaboradores no projeto de plantação de igrejas no Oeste Africano e temos acompanhado os nossos irmãos, novos convertidos, em seu desafio de professar a sua fé, enfrentando muitas vezes resistência na própria família e na sociedade. Mas à medida que esses irmãos avançam no conhecimento da palavra e caminham com o Senhor, eles têm recebido o poder de transformar e eles conseguem declarar-se discípulos, professarem a sua fé, declarar-se discípulos de Jesus. Através do discipulado, os nossos irmãos, eles têm os seus passos firmados e prosseguem em sua caminhada, dando seus primeiros frutos, que é o resultado da transmissão do DNA missionário. É uma alegria ver igrejas nascendo, onde os crentes têm o desejo ardente de pregar a palavra entre o seu próprio povo. Sinto-me pessoalmente desafiada a apresentar Jesus Cristo às mulheres dessa região, apresentando-o como o único que é capaz de restaurar as suas identidades, devolvendo o valor que elas têm aos olhos do Senhor. Apresentar Jesus Cristo que morreu para fazê-las filhas de Deus e apresentar o caminho pelo qual elas podem aceder à vida eterna através da salvação que está em Cristo Jesus, Cristo que é Ele mesmo o caminho. A situação dessas mulheres nesse contexto nos levou a desenvolver o projeto junto à igreja local.
Essas mulheres, elas são ouvidas em suas necessidades, elas também aprendem a cuidar da própria saúde, da saúde de seus filhos, com educação e prevenção. Elas também são capacitadas na geração de renda, aprendendo artesanato, costura, padaria, e assim podem se organizar em cooperativas e contribuírem para a economia familiar e a economia da sua comunidade, da comunidade onde elas estão inseridas. Nós também entendemos que ensinar as crianças o caminho que devem andar é uma prioridade e assim formar cidadãos com princípios cristãos. E é por isso que através das escolas batistas, Missões Mundiais têm oferecido educação de qualidade, enquanto leva o reino de Deus ao coração das famílias e de seus pequeninos. Temos muitos desafios para estruturar as escolas. Precisamos construir, reformar, precisamos equipar-nos para este novo tempo, nos modelos de aprendizagens híbridos e continuar treinando a equipe de professores que também são nossos irmãos na fé. E é por isso que contamos com vocês, contamos com a sua oração, com o seu suporte no desafio de viver o poder de transformar. Que o Senhor te abençoe e muito obrigada. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, eu quero nesse momento, em cima desse texto que está em Mateus 28, de 18 a 20, a grande comissão. E nessa grande comissão todos nós estamos incluídos, Nós somos representados pela pessoa do missionário, Principalmente aquele que vai para longe, que a palavra diz, ide por todas as nações e pregai o evangelho. E nós sabemos que temos muitos irmãos missionários que estão em área de risco e passam por situações muito delicadas. Alguns até já morreram em prol cumprindo o ID, Então eu quero nesse momento assim fazer uma oração para todos esses missionários que estão nessas situações, em áreas de risco e que precisam muito da nossa oração, da nossa corrente positiva aqui em Cristo Jesus, para que eles possam cumprir o seu papel, que possam levar o ID, a palavra de Deus, esclarecer pessoas. E nesse momento a minha oração é para esses irmãos que estão no campo batalhando. Senhor meu Deus, grandioso e eterno Pai, nesse momento, Senhor, abro o meu coração e peço a Ti, ó Deus, que possa visitar esses irmãozinhos que estão no campo, esses missionários, Senhor, que deixaram tudo para trás, sua vida, para se dedicar à Tua palavra, Senhor, para levar a Tua palavra até aqueles que não o conhecem, Senhor, aqueles que atravessam situações delicadas, Senhor, mas a prioridade é levar a Tua palavra, Senhor, levar o conhecimento, levar a salvação àqueles que não a têm, ó Deus. Nesse momento, Senhor, que os seus anjos visitem todos os campos aonde esses irmãos estão, pelo mundo inteiro, Senhor. Em áreas de situações de risco, perigosas, que o Senhor possa operar, Senhor. Dando a eles a proteção, dando a eles discernimento, dando a eles direção, Senhor, para que a Tua obra, ela não seja prejudicada, Senhor. Que o Senhor possa protegê-los, reveste-os, Senhor, com a força do Teu Santo Espírito, Senhor. Que sejam lavados com o sangue do Cordeiro, que o Senhor possa direcioná-los, Senhor. Que eles possam passar por esses vales da sombra da morte, mas que tenham a Sua proteção, Senhor. Porque o objetivo maior é levar a Tua palavra, levar o Teu ensinamento, Senhor. E eu entrego a vida desses irmãos, Senhor, nesse momento, em Tuas mãos, Senhor. E é em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que eu lhe entrego. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Olá, amados irmãos da Igreja Batista Sião, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês. Estou com muita saudade da igreja, espero que os irmãos estejam bem e se cuidando nesses tempos. Nós, batistas brasileiros, nesse momento estamos vivendo a campanha de missões mundiais. E o tema escolhido para esse ano foi Viva o Poder de Transformar. A divisa escolhida está em 2 Timóteo 1,7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nessa noite, então, nós vamos tratar sobre o significado desse tema. Vamos refletir por que é tão importante que vivamos o poder de transformar. Vamos entender melhor o contexto desse versículo para iniciar. Quando Paulo escreveu isso a Timóteo, foi no início da segunda carta que ele enviou ao seu discípulo. E ele estava falando sobre como manter viva a chama do dom de Deus em nós. O dom de Deus, nesse contexto, significa o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo em nós. E como ela pode influenciar o nosso agir. Como o Espírito Santo age por meio de nós. O apóstolo ele aponta duas perspectivas do que essa presença pode produzir na gente. A primeira perspectiva que ele apresenta é a presença do Espírito Santo produzindo santificação na vida do crente, produzindo purificação, ou seja, quando o Espírito Santo chega, as coisas que não vieram de Deus, que estão em nós, aquilo que é pecaminoso, é retirado. Porque o Espírito Santo, ele gera em nós a purificação, a santidade. E por isso aquilo que não veio do Senhor, o que nós temos de errado, fica claro aos nossos olhos. E nós somos tratados, moldados por Deus como vasos de barro nas mãos do oleiro. Ele tira as impurezas do barro para que o vaso seja refeito nas mãos do oleiro. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos transforma. Por isso o papel do Espírito Santo é esse, de purificação, de santificação. Nesse sentido, a ação do Espírito Santo, ela não permite que nós sejamos covardes, ela não nos torna covardes, porque isso não é uma característica do Espírito de Deus. A covardia, ela tem como origem o medo das consequências. E onde Deus está, as trevas fogem, as trevas não habitam. Portanto, a covardia não vem do Senhor. O Espírito Santo não nos dá a covardia. Se estamos nos sentindo acovardados, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. Então Paulo adverte a Timóteo que ele não deve viver uma vida pautada no medo, não deve viver uma vida fundamentada em covardia, não deve se sentir acovardado. Em relação a quê? Ele não precisa temer os sofrimentos que afligem o apóstolo Paulo enquanto pregador da palavra. Naquele momento, Paulo já tinha experimentado prisões, abandono, acusações, e o que Paulo estava dizendo a Timóteo é: não tema passar por essas coisas por causa do Evangelho. Seja forte, seja corajoso. As dificuldades virão, as afrontas, as pessoas que se colocarão contra o seu ministério vão surgir. Mas seja corajoso, porque o Espírito não nos dá espírito de covardia. Isso não faz parte do Espírito de Deus, do Espírito Santo que habita em nós. Então, Timóteo não deveria temer as consequências da pregação do Evangelho. O medo, quando ele faz morada no nosso coração em relação à pregação da palavra, ele nos paralisa e isso impede a propagação do Evangelho. Quando nós temos medo de compartilhar sobre a nossa fé, nós estamos impedindo que outras pessoas se acheguem a Jesus, que abram seus corações para receber o Senhor e que sejam transformadas como nós fomos. Por isso, nós não podemos nos tornar reféns desse medo de compartilhar a palavra. Ele não pode nos paralisar. Uma das consequências de sentir medo é pular muito rapidamente para a vergonha. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação. É isso que nós cremos, vivemos e pregamos. Então, esse sentimento de medo não pode fazer morada em nós, para que não haja uma vergonha, para que não haja impedimento na pregação do Evangelho e que não haja essa rejeição de avançar na pregação, para que nós não fiquemos inativos como crentes em Jesus. Por essa razão, Paulo diz a Timóteo que ele precisa testemunhar de Deus e que o próprio apóstolo, enquanto prisioneiro, ele se reconhece escravo do Senhor.
Paulo está usando o seu próprio exemplo de vida para que Timóteo se sinta encorajado, para que o oposto da covardia, que é a coragem, aflore no coração do seu discípulo. Paulo estava encorajando Timóteo para que ele cumprisse o seu chamado como ministro do Evangelho, para que ele testemunhasse, liderasse o povo de Deus e continuasse propagando as boas novas. Para cumprir a grande comissão, nós hoje, como crentes do século 21, nós precisamos compreender que a presença do Espírito deve lançar fora todo o medo que há em nós, de qualquer coisa que nos impeça de testemunhar sobre Jesus. Não pode haver no nosso coração a vergonha, não podemos alimentar vergonha, medo, covardia, nada que nos impeça de dar um passo em direção de apresentar o Evangelho às pessoas, porque elas precisam, elas estão sedentas, o mundo clama, o mundo jaz do maligno, então as pessoas precisam desesperadamente de Jesus. E às vezes a gente está tão acostumado a ter Jesus, é tão bom, mas a gente já tem há tanto tempo que a gente se esquece que as pessoas não têm. As pessoas estão sofrendo. Nós temos conforto em meio à dor mais profunda. Nós podemos cantar que porque Ele vive, nós cremos no amanhã. As pessoas não têm essa esperança. O mundo está vazio de esperança. E é tão confortável saber que nós estamos com Jesus e estamos seguros. Mas não podemos deixar que esse conforto nos coloque na zona de acomodação. Temos que propagar o Evangelho, compartilhar as boas novas de forma muito natural, com o nosso testemunho, com a convivência, abrindo portas para que possamos falar e pregar sobre Jesus às pessoas. Então, para cumprir a grande comissão, que é ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos, é necessário compreender que não podemos permitir que o medo faça morada em nosso coração. Irmãos, tudo o que nós temos veio do Senhor, tudo o que nós somos, e a obra é do Senhor. A gente não precisa ter medo, ter vergonha, ter nenhuma dificuldade em relação a fazer parte dela, porque a obra é do Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. Nós somos apenas ferramentas e precisamos falar e não nos calar. Precisamos compartilhar as boas novas. Esse é o nosso papel, mas o trabalho quem vai fazer é o Espírito Santo. Nós seremos canal de ação dele para transformar o mundo. Esse é o poder transformador que nós queremos compartilhar e que é o tema dessa campanha de missões mundiais. A segunda perspectiva que Paulo aponta a Timóteo é a questão da capacitação. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele acrescenta em nós a capacidade. Ele nos dá autoridade para compartilhar o Evangelho. Paulo então diz a Timóteo que o Espírito Santo possui algumas características e ele cita 3 muito importantes aqui, que é o poder, o amor e o equilíbrio. São características que são repassadas às pessoas que se submetem à ação do Espírito. É importante ressaltar que a ação do Espírito Santo em nós não é compulsória. Deus não chega arrombando porta, invadindo espaços e nos obrigando a agir de determinada maneira. Nós somos convidados a um convite. Eis que estou à porta e bato. Nós precisamos receber, convidar, buscar o Espírito Santo para que Ele encha as nossas vidas, para que seja de uma maneira voluntária. E nós, então, vamos permitir que o Espírito Santo haja em nós, nos transforme, para que nós possamos transformar as outras pessoas também, levar essa transformação que vem de Jesus. Essas 3 características citadas pelo apóstolo a respeito do Espírito são fundamentais para que nós possamos cumprir a grande comissão. Então, nós vamos entrar agora um pouquinho mais em cada uma delas. O poder, a primeira característica mencionada, ela é citada por Jesus quando ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. Ele fala que nós vamos receber poder para sermos testemunhas. O poder que vem de Jesus para a vida do crente é o poder de testemunhar. Quando você ouve a expressão, aquele irmão é cheio do poder de Deus, qual é o poder que aquele irmão tem? É o poder de testemunhar do Evangelho de Jesus, o poder de pregar, de compartilhar as boas novas do Evangelho. Esse é o poder que nos foi concedido com a vinda do Espírito Santo. Então, quando ele faz morada em nosso coração, quando o recebemos e quando ele transborda em nossas vidas, é o poder de Deus que é conferido a nós para testemunhar. Isso foi dito por Jesus. E Paulo demonstra que esse poder que está no crente o faz suportar
os sofrimentos que a pregação do Evangelho lhe trouxe. Quando Paulo fala lá em Filipenses que ele é capaz de suportar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar todas as coisas, porque ele sabe estar abatido, sabe ter fartura, sabe passar fome, sabe estar bem, e ele pode suportar esses altos e baixos que o Evangelho trouxe à sua vida, porque Cristo o fortalece. Esse é o poder de Deus. É o poder que dá estabilidade ao crente, de enfrentar as tempestades, as adversidades, por saber que há uma razão maior. Nós temos Cristo como a esperança da glória e é por isso que nós somos corajosos e valentes e pregamos o Evangelho por aí. Então o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo o que era esse poder de Deus e que ele também, como ministro do Evangelho, jovem, iniciando o seu trabalho, deveria suportar as dificuldades que haveriam no caminho dele naturalmente, como um líder da igreja cristã que estava se fortalecendo naquele momento. O poder do Espírito, ele faz com que os cristãos no mundo inteiro enfrentem, suportem e se alegrem, mesmo em meio às dificuldades que a pregação do Evangelho traz. Hoje nós não vivemos a realidade da perseguição aberta no Brasil. Temos perseguições veladas, pontuais, ocasionais, mas nada que se compare aos irmãos que vivem na Coreia do Norte, aos irmãos que vivem na China. Se vocês puderem acompanhar o site Missão Portas Abertas, o site da Junta de Missões Mundiais, os irmãos vão saber como é a situação da igreja perseguida, a igreja sofredora. E toda semana a Missão Portas Abertas solta as notícias compartilhando como estão esses irmãos e o que eles têm enfrentado. E o que é que esses irmãos dizem? Pedem oração, compartilham suas dificuldades, mas estão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque eles possuem o Espírito Santo para suportar essas dificuldades. Isso quer dizer que nós não precisamos ajudá-los? De maneira alguma. É nosso papel como igreja livre do Ocidente dar condição para que aqueles irmãos suportem a perseguição, apoiar, lutar contra, sustentar financeiramente, encorajar, socorrer sempre que necessário. É nosso papel também, porque há irmãos enfrentando sérias consequências e perseguições por conta da pregação do Evangelho. Ainda vivemos num país livre, ainda desfrutamos de liberdade religiosa. Não sabemos por quanto tempo, então temos que aproveitar. É uma janela no tempo que precisa ser vivida da melhor maneira possível. E é por isso que o Brasil é celeiro de missões, celeiro de missionários para o mundo, porque Deus nos deu esse privilégio, essa oportunidade de desfrutar da liberdade para pregar o Evangelho e levar isso aos irmãos que passam a dificuldade da perseguição por conta das boas novas de Jesus. Então nós somos capazes. A força de Cristo nos torna capazes de suportar os sofrimentos. E a segunda característica que é apontada pelo apóstolo Paulo é o amor. O amor, ele é fruto do Espírito. Então, pelo amor, nós mostramos Cristo às pessoas. Pelo amor que nos enche, que nos transborda, nós somos capazes de amar pessoas que nos perseguem, que nos fizeram mal. E qual é a melhor forma de amar uma pessoa? Desejando que ela receba a Jesus, oferecendo a ela a oportunidade de ser transformada por Jesus. Nada é mais precioso do que ver uma alma se rendendo aos pés do Senhor. E todas as pessoas precisam ter essa oportunidade. E esse é o nosso papel. Esse amor pelas almas é que vai nos fazer chegar até elas e levar essa palavra e agir em favor daqueles que sofrem e ter uma visão de socorrer as necessidades espirituais, mas físicas também, emocionais, de enxergar o ser humano como um todo. E socorrer as pessoas em suas necessidades. Isso é amor. E é um amor que nasce como fruto do Espírito. E o Espírito Santo, ele nos aperfeiçoa em amor. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que o amor não é um sentimento. O amor, ele é uma atitude, porque ele é fruto do Espírito e de Deus. E ele é fruto do sacrifício de Jesus e da ação do Espírito Santo em nós. O amor é uma atitude, é uma decisão. E nós precisamos decidir, escolher e vivenciar esse amor pelas almas perdidas, pelas pessoas que ainda não receberam Jesus, que não foram transformadas por esse poder que um dia nos transformou. O poder, ele nos torna capazes de suportar o sofrimento, e o amor nos mostra o valor daquilo pelo qual estamos sofrendo. Ao amar, a gente compreende o valor do outro e o valor da nossa causa, que é o Evangelho de Cristo. Então, quando o verdadeiro e pleno amor está presente
Não existe um questionamento sobre se vale a pena. Nós sabemos que vale a pena servir a Jesus, independente do que possa acontecer, porque esse amor nos alcançou e desejamos que esse amor alcance outras pessoas também. E por isso o apóstolo João disse que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor, ele leva a uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós vamos amar as pessoas de tal maneira que faremos sacrifícios, que faremos renúncias, que viveremos esse amor na prática, em ação, em atitudes. Paulo suportou tudo com o poder do Espírito Santo e com o amor que Deus colocou no coração dele pelos gentios. Então, quem de fato tem a ação do Espírito Santo na sua vida e ama, é capaz de cumprir a grande comissão, porque o seu coração está aquecido por esse amor que veio do céu. A terceira característica apontada pelo apóstolo Paulo aqui é o equilíbrio. Já falamos do poder, do amor e agora do equilíbrio. Ele é um resultado da ação do Espírito Santo em nós, porque ele transforma a nossa mente e a torna sã. O significado de equilíbrio é exatamente ter uma mente sã, que foi produzida e gerada pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que nós não seremos radicais, não seremos tolos, não seremos agressivos e nem seremos apáticos, também não seremos covardes. Mas com o Espírito Santo, nós teremos sabedoria, teremos equilíbrio. Seremos pessoas conhecidas pelo amor, pessoas pacificadoras, pessoas que não vivem de maneira extrema, que não entram nos extremos para se manifestar, mas que vivem de forma muito equilibrada e sempre cheia de sabedoria que vem da palavra de Deus. Esse equilíbrio foi fundamental para que Paulo conseguisse trabalhar de todas as formas que ele trabalhou, fazer tudo o que ele fez pela obra de Deus. Por ter essa mente sã, em equilíbrio, transformada pelo Espírito, ele foi capaz de ser instrumento de Deus, escrevendo essas cartas que hoje fazem parte da Bíblia, que são o que Deus quis dizer para nós, é a palavra de Deus. Ele foi instrumento do Senhor para falar com milhares, milhões de pessoas ao longo da história. Então o equilíbrio ele é fundamental para que nós sejamos capazes de cumprir a grande comissão, porque nos dará sabedoria para que nós realizemos a obra do Senhor da melhor maneira possível e façamos aquilo que Deus espera de nós. A ação do Espírito Santo, ela nos transforma completamente. Tente lembrar de quem você era há 20 anos atrás, fosse crente ou não. Ao longo desses 20 anos, o quanto a ação transformadora do Espírito Santo mudou você. Quão diferente você é de 20 anos atrás? É porque, como diz a canção, Jesus Cristo mudou o nosso viver. Ao longo dos anos nós estamos sendo aperfeiçoados pelo trabalho do oleiro, pela obra do Espírito Santo. E ele tem nos capacitado para que o poder que opera em nós e nos transforma possa alcançar outras pessoas e transformar outros. Quem se permite ser conduzido pelo Espírito Santo é transformado e transforma o mundo com esse poder que vem de Jesus. Por isso o desafio dessa campanha é para que vivamos o poder que transforma. Nós não vamos transformar o mundo com ódio, não vamos transformar o mundo com destruição, com imposição. Nós vamos transformar o mundo com o poder do Espírito, com amor e com equilíbrio. Dessa forma, nós somos desafiados a viver esse poder que nos transforma. Que Deus nos abençoe, nos capacite e nos conduza nessa jornada. E que sejamos as pessoas que vão transformar a humanidade para que o máximo de pessoas possível ouça as boas novas, para que o mundo conheça Jesus e se renda aos pés do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e aplique essa palavra no coração de vocês. Deus nos chamou não
é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crê ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e conforto. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Vamos receber nesse momento a bênção dos apóstolos. Por favor, inclinem todos as frontes. Ó Pai amado, nós te agradecemos a bênção desta quarta-feira e nós te agradecemos a oportunidade de estar na tua casa mais uma vez e fazendo também do nosso lar o teu templo. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e para todo sempre. Amém.